Olá, tudo bem com você? Meu nome é Samuel Martins, seja bem-vindo a mais um vídeo meu aqui no canal. E hoje eu vou mostrar para você mais uma das ferramentas do plugin Fire PX3, né? Que é o plugin que eu tenho desenvolvido para projetos de incêndio aqui dentro do Revit. Bom, eu já mostrei nos vídeos anteriores aqui a nossa ferramenta, né? Que é o Fire PX3. Você pode observar aqui que a gente tem os módulos e hoje eu vou mostrar para você a aplicação do módulo de extintor de incêndio, tá? E o que que esse módulo faz, né? Qual que é a funcionalidade dele? Eu vou entrar aqui dentro de uma vista de projeto, de planta, para você entender a aplicação como ela é. Então, entrando aqui, eu vou fazer uma colocação de paredes aqui, posso utilizar essa poligonal para a gente testar o nível de complexidade que essa rotina propõe para que a gente consiga entregar os nossos projetos sempre com uma velocidade maior, né? Para a gente estar adaptando aí o sistema construtivo. Bom, eu já tenho aqui no meu template a aplicação de sistemas de dispositivo de segurança, que é o extintor de incêndio. Daí, eu tenho aqui já algumas famílias criadas, tá? Para que isso seja feito. Só que a questão é que, por exemplo, aqui, ó, eu estou usando essa aqui como carga de pó ABC, 2A20BC, eu tenho 3A40BC. Daí, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou entrar aqui nas famílias, deixa eu só tirar a família que está sendo representada aqui com dispositivo de segurança, parede, e eu vou excluir essa de. Eu vou manter essa aqui que provavelmente eu tenho no meu projeto, tá? Eu vou adotar aqui uma outra, duplicando aqui, e vou remover o texto que eu tenho aqui. Ela é uma família que está, então, padronizada como carga de pó ABC, tá? Daí aqui pelas famílias eu posso simplesmente arrastar aqui para acrescentar, né? Ou então, normalmente como a maioria faz, é entrar aqui em sistemas, dispositivos e acionar aqui na barra de propriedade carga de pó ABC, tá? Então, depois que eu faço isso, se eu quero colocar aqui próximo da parede, né? Eu posso clicar aqui. Inclusive, eu vou mudar aqui o nível de vista para a gente ver aqui o detalhe de como está sendo inserido o meu extintor. Para eu fazer em paredes diagonais, como essa aqui, fora de esquadro, né, eu tenho que vir aqui, apertar um Tab para que ele faça o alinhamento com a parede, tá? Então, eu tenho esse trabalho de fazer isso. Para eu fazer, deixa eu voltar aqui, para eu fazer também a colocação de sinalizações, eu tenho que vir aqui, CM, aí eu vou buscar aqui, não estou em dispositivos, tá? Não estou mais aqui no sistema dispositivo de segurança. O CM é esse comando aqui, ó, de componente. Então, a partir do sistema de componentes aqui, eu posso buscar as minhas sinalizações, né? Todos os objetos, né? Todas as famílias que eu tenho aqui. E a família que eu uso para fazer a sinalização do extintor, do equipamento extintor, é a E5. Então, digitando E5, eu vou encontrar aqui duas, né? A que vem como padrão é essa daqui, o padrão do meu estado. Eu vou colocar ela nessa posição e aqui, para fazer essa diagonal, eu vou aproximar aqui da parede, apertar uma barra de espaço para que ela rotacione até alinhar aqui com a minha família. Cliquei fora, né? Então esse é um dos problemas também. Para eu colocar mais certinho ali, eu tenho que mirar na parede, né? Então, posso vir aqui, ó, CM, barra de espaço, próximo da parede, né? Ou um pouco deslocado, enfim. Vou colocar dessa forma, tá ali acrescentado. E a outra sinalização é a nossa CM. Aí eu vou verificar aqui qual que é a aplicação, é a E12, que é a sinalização de piso. Então venho aqui, simplesmente como essa daqui já está alinhado,
eu posiciono ela aqui, e aqui eu tenho que, de novo, barra de espaço, e aí sim eu posso centralizar ela aqui, tá? Então veja só, eu tive que fazer muitos cliques e ainda não terminamos, né? Temos que colocar as tags. Daí como que eu trabalho com as tags aqui? Vou voltar aqui para modo de baixo, tá? Para a gente ver só como as simbologias vão ficar. Venho aqui em TG, selecione aqui o extintor, né? Que é um tab aqui para poder pegar o extintor. Aqui, esse aqui é o extintor. Então, taguei o extintor. Eu vou taguear a minha E12 e a minha E5 ela está encostada aqui. Tá? Normalmente, se eu precisar de visualizar melhor, eu coloco aqui em visibilidade alta, que daí eu consigo pegar ela um pouco mais fácil. Tá? Então, depois que eu faço isso, eu vou ajustar aqui alinhado e vou retirar a demarcação aqui de chamada de detalhe. Tá? Então, vou ficar sendo referenciado dessa forma. Aqui é o mesmo padrão. Tá? Faria da mesma forma que eu fiz aqui as tags. Então, eu posso fazer isso aqui bem mais simples, né? O meu template me permite, então, fazer essa escolha. Mas veja bem, eu tenho aqui os extintores com determinadas classificações. Né? Então, dependendo da classificação, vou colocar uma outra classificação tá? Aqui no meu projeto. Tá como duas classificações aqui já. Eu vou entrar aqui em anotar, e aí eu vou encontrar aqui simbologia, e a partir da descrição que eu tenho lá na tabela, que eu vou mostrar futuramente, eu acho que já mostrei aqui como funciona o preenchimento da classificação total, nós vamos encontrar aqui, ó, tabela de classificação da edificação e espaços destinados ao uso coletivo quanto à ocupação, tá? Ela é uma ferramenta que aqui ele vai ter alguns parâmetros, onde eu coloco na classificação da edificação vai ter a carga de incêndio. Eu vou colocar aqui uma classificação como se tivesse dado uma classificação elevada, né? Vou colocar aqui 2000 megajoules, ou maior, né? Aqui está acima até 300, né? De 1200, seria 1200 aqui. Vou colocar aqui 2000, só para ter um número arredondado. Não sei, tal, depende do tipo da indústria para poder verificar isso aqui. Não vou colocar classificação aqui. Eu poderia classificar como grupo, tá? Porque ele vai pegar todos esses parâmetros aqui. Grupo, vou chamar até de grupo I aqui, ou grupo... Vou chamar de grupo I, como se fosse uma indústria aqui. Posso fazer a divisão, tenho como colocar esses exemplos aqui. Isso aqui vai lá na folha, tá? Ele vai preencher esse parâmetro aqui, ó, que eu tenho na folha, sem mostrar muitos dados do cliente. Ele está preenchendo aqui, tá? Aqui, ó, apareceu 2000 aqui, que ele está preenchendo essa carga de incêndio aqui da minha edificação, tá? Então, isso daqui tudo vai fazer com que a minha edificação tenha parâmetros aqui dimensionáveis, né? Automatizados, enfim. Então, tudo isso aqui vai fazer com que a gente tenha uma classificação melhor. A partir daí, olha só, eu não precisaria, eu precisaria de colocar esse extintor aqui com uma categoria AB, porém ele não é só AB aqui na carga, tá? Eu tenho que ter uma capacidade extintora dimensionada para que a efetividade desse extintor seja dimensionável, tá? Ou seja, que ele tenha ali capacidade de abrangência de uma carga como essa, né? De 2000 megajoules, né? Espalhados, é lógico, por toda a área, né, da edificação. Não vou entrar aqui nos méritos lá da norma, tá? Mas, por exemplo, aqui tá como 2A20BC e provavelmente não vai ser isso, tá? Por quê? O 2A, primeiro que essa capacidade aqui está baixa, tá? Para edificação baixa aqui. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: eu precisaria de uma rotina, que é a que eu vou mostrar para vocês hoje, que seria FirePX3 extintor. E aí, o que essa aplicação
faz? Ele vai dimensionar para mim, tá? Olha só, a partir do momento que eu coloquei 2000 ali, naquele parâmetro, eu já tenho aqui a maior carga, tá, de classificação, e eu tenho toda a classificação que eu já fiz nesse projeto, tá? Então tem comercial varejista de 800 megajoules. Então se eu mudar aqui, continua não atendendo, ó, o tipo selecionado não atende, tá? Vou mudar, né, o parâmetro padrão aqui, ó, que eu acabei de criar, que é esse aqui. Ele só vai atender para baixo, tá? Então para baixo não me dá notificação nenhuma. Ele está atendendo, aqui está fazendo o dimensionamento, tá, com relação ao risco. Capacidade extintora mínima, 2A, 20 BCs, comercial varejista, tá, com 4 quilos. Essa capacidade de 4 quilos aqui, muita gente confunde, ela não tem nada a ver com com a quantidade que está descrita aqui, ó, 2A, 20 BC, tá? Alguns vão entender que 2A tipo um 3A é o dobro de 2A. Não é bem isso que acontece. Quando a gente tem extintores do tipo de água, né, do tipo 2A, ele significa que a amostra feita, quando você vai fazer o teste de combate a incêndio do extintor, você vai ter uma pilha padrão, né, de madeira como um amostral. Daí esse extintor de 2A ele é o suficiente para apagar essa pilha. Não necessariamente eles vão aumentar o material de prova, dobrar o material de prova, para que tenha efetividade com 3A. Então, isso depende da amostra, né? Na hora que você está fazendo o ensaio do extintor, tá? Então, isso aqui não tem nada a ver com a referência. E outro ponto, por isso que eu deixei aqui comercial, é que a gente vai ter na norma uma aplicação que, por exemplo, aqui, varejista, né, C2, 800 megajoules. Olha só, a capacidade mínima exigida por norma é 3A 40 BC. Porém, quando você for entrar para fazer a compra do material, você vai encontrar aí comercialmente, né, o 4A 40 BC. Então eu já deixei referenciado no meu projeto para que tenha o valor comercial, tá? Então, para quando o cliente for comprar, ele já saiba que ele tem que usar o 4A40BC, porque ele não vai encontrar no mercado, no comércio, né, um 3A40BC e não surgir dúvidas. Se ele já surgiu alguns clientes que me perguntam se poderia colocar dois extintor 2A. Então, isso não supre a necessidade, tá, de um 4A40BC ou um 3A40BC. Então, isso daqui é um extintor que ele tem uma capacidade de apagar, né, esse incêndio, enfim. Então, o que deveria ser colocado é esse aqui no projeto, tá? Para uma carga de 2A. Deixa eu colocar aqui a de 2000. Ele está pedindo aqui uma distância menor, né? Então, o comercial que a gente vai encontrar é 4A40BC. A gente pode encontrar também o 12. Eu não lembro qual que é a capacidade BC dele. Mas tem um para mitigação de indústria, né? 12A, um pouco maior. Enfim, eu vou estar adotando aqui, ó, como que comércio varejista, tá? E aí, o que que acontece? Eu posso colocar dois extintores, né? Às vezes, você vai encontrar no mercado um extintor de água que ele é só classe A, com um valor de custo menor e um BC, né? Então eu poderia colocar um par. Aí o que que eu faço? Eu vou colocar aqui, deixa eu colocar aqui, ó, par. Daí ele me pede aqui para colocar a carga de pó ABC aqui embaixo. E aqui eu vou colocar o que é de carga de água, tá? Que é esse daqui. Carga de água em parede, tá? Para não colocar o de abrigo, só para colocar esse daqui, carga de pó em água. E eu tenho esse daqui também, carga de pó ABC. Só que olha a nota que ele me dá aqui, ó. Já coloquei uma nota de referência, porque você também não vai encontrar no mercado extintor, né? Não se tem 3A de extintor de água, tá? Então, normalmente, essa classificação de par
a gente vai usar para risco baixo. Então, se eu colocar aqui 300 megajoules, ou esse daqui, né, residencial 300 megajoules, ele vai ter o aceite aqui, tá? Já está sendo dimensionado. E eles vão ser colocados a essa altura aqui, tá? Os dois vão ser dimensionados nessa altura. Aqui embaixo, olha, eu tenho, então, como adotar o dimensionado, ou seja, essa função aqui vai criar para mim, caso eu não tenha, né? Estou usando aqui o base, no extintor base, estou sugerindo aqui os dois extintores, mas se eu não tiver nenhum deles criados aqui no meu modelo com essa capacidade aqui, de 4 quilos, com a distância, tá? Ele vai criar para mim. Então, eu deixo marcado isso aqui para adotar o dimensionado, que ele vai criar esses dois extintores aqui na hora de colocar. Se eu deixar desmarcado aqui, ele vai criar os dois padrões básicos que eu tenho já no meu template. Então, isso aqui vai facilitar bem para que eu tenha uma diversidade dos extintores, tá? E saiba qual que é que eu estou colocando aqui. Então, depois disso, eu vou marcar aqui, ó, para deixar sinalizações. Eu posso, se eu quiser colocar depois, eu posso desmarcar elas aqui, para elas não entrarem agora, tá? E elas vão entrar nessa altura, né, 1,80 com uma distância de visibilidade de 10 metros. Isso aqui tudo ajustável. E também quero colocar os identificadores na colocação. Que isso daqui nada mais é que todo o processo que eu fiz a partir desse extintor aqui, tá? Então, eu vou dar um OK e olha só. Agora ele me pede para clicar, tá? Ao inserir o extintor. Qual que é o ponto onde eu vou colocar? Se eu clicar próximo dessa parede aqui, ele vai alinhar e vai colocar para mim os identificadores de cada um dos extintores. E ele colocou os dois extintores aqui. Vou dar um ESC para sair do comando, seleciono aqui, BX, e olha lá, eu tenho todos os componentes já colocados aqui, tá? Referenciados, no caso aqui, como é dois extintores, eu deixei a classificação E6, que ela vai possibilitar aqui a colocação, por exemplo, aqui, ó, de um A aqui, para identificar que esse aqui é o A, e esse daqui, por exemplo, seria o BC, que é uma que é a sinalização de extintor complementar, tá? Então já colocou aqui para mim a BC com os dois extintores e uma sinalização. Então aqui na minha vista, se eu for olhar, ele já colocou aqui para mim os identificadores. Daí eu posso, né, trabalhar esses identificadores aqui com uma melhor visibilidade, colocando aqui os pontos como bem entender. Se eu quero, por exemplo, então, deixa eu ver como que ele criou, né? Não sei como que ele criou aqui os extintores. Vou aproximar aqui, selecionar esse extintor. Olha só, ele criou um novo, tá? Ele criou um novo do tipo BC. A distância, ele colocou aqui 20 BC com baixa de 15 metros, com a distância de 15 metros, né? 300 megajoules. E aí ele já colocou aqui para mim, ó, na classificação da proteção contra incêndio, ele está proibindo aqui, ó, a classe A, e adequado para a classe B e C. Para a classe D, a gente tem que verificar, né? Então, aqui vai sendo adotado a criação de novos, a partir da base, né? A partir desse aqui básico, ele criou esse novo aqui como tipo, criou um novo tipo, que tenha as configurações já setadas aqui, ó, 4 quilos, carga de pó, carga BC, né? Carga de pó BC. Então, aqui eu vou fazer outra classificação para uma classificação maior. Ó. Eu entro aqui no extintor, rapidamente aqui eu mudo, eu vou querer apenas um único. O básico vai ser, eu vou colocar aqui, ó, esse daqui, para a gente ver ele criando o novo. Note que eu já tenho aqui, ó, um 2A 20BC e um 3A 40BC. Esse 3A 40BC aqui, ele vai atender para o caso aqui de comércio varejista maior, ó, tá atendendo aqui, ó, que é 3A 40BC, mas ele vai criar o comercial, né, o valor comercial aqui que esse daqui não está atendendo. Então vou deixar aqui, ó, como carga de pó ABC, aí ele não atende, tá? Não está atendendo. Por que que ele não está atendendo? Porque ele aqui é referenciado como 2A 20BC, que é o menor
é o mínimo ali dos extintores na norma, né? Então, eu vou pedir para ele adotar o dimensionado para uma carga desse daqui e vai entrar as sinalizações e os identificadores, tá? Eles vão entrar aqui no meu projeto. Posso? Posso fazer um teste aqui, ó, só para retirar a sinalização, tá, do piso. Não vou colocar a sinalização do piso nesse. Vou dar um OK e agora eu vou clicar próximo aqui, ó. Daí ele já coloca aqui nessa parede. Não veio a marcação do piso, pode ver que ele não entrou aqui, mas ele tá lá na vista 3D, dá um ESC aqui, seleciona BX. Daí eu tenho aqui a visibilidade em 3D, né, do que foi feito, tá? Então ele colocou as duas, tanto a sinalização quanto o extintor, já classificado aqui, ó, como 4A40BC, não 3A40BC, como estipulado na norma, porque eu não vou encontrar esse extintor de 3A40BC comercialmente, tá? Então, é uma aplicação que ele já colocou aqui para mim, ó, a criação de um tipo novo, tá? Um tipo novo, que é esse 4A40BC. A partir do básico aqui, ele já fez a configuração aqui dentro. E ele aqui também é adequado para A, B e C, e o D tem que verificar. Já preencheu aqui para mim a capacidade de 6 kg, um extintor de 6 kg, com 15 metros aqui de distância. Aqui embaixo ainda está com risco médio, né? Mas isso aqui é uma classificação que a própria aplicação já faz, né? Minha família já faz essa classificação, então depois eu vou remover isso daqui, porque isso daqui é como está funcionando, tá? Quem tem meu material já sabe que isso aqui funciona dessa forma. A gente muda aqui a classificação, né? Mudando aqui. Só que como eu mudei aí via API, né? Isso aqui não está sendo ajustado. Então é dessa forma que a gente faz a classificação do incêndio, do dimensionamento dos extintores, com uma capacidade de produção agora um pouco mais elevada, né? Eu posso fazer com poucos cliques agora, eu já coloco um extintor. Ele mantém aqui, tá? Eu vou pegar até esse daqui que já foi dimensionado aqui, para não ter nenhum problema aqui. Vou colocar como sinalização agora, e aí eu vou referenciar para o 800 aqui megajoules. E aí agora eu posso, por exemplo, clicar aqui, clica aqui de novo, ele já adiciona para mim os extintores com uma velocidade maior, ó. Só clicar próximo da parede, e aí eu tenho uma distribuição. Se eu não tenho uma parede próxima, eu clicar aqui no meio, ele vai ficar aqui ao meio, tá? Como eu não tenho nada, mas por exemplo, se eu clicar desse lado, ele vai colocar aqui para fora, né? Então eu posso fazer adições de extintores com uma velocidade muito maior no meu projeto, né? Seguindo ali a rota de fuga, com as distâncias iguais aqui dos identificadores, com uma velocidade bem maior, né, de projeto. Então agora ficou muito mais prático fazer essa adequação dos nossos projetos e minimizar os erros, né? Porque às vezes na correria do dia a dia a gente esquece de dimensionar, né? Então e não deveria acontecer, né? Mas a gente está às vezes sobrecarregado, comigo pelo menos acontece, de fazer e depois, lembrei, poxa, eu já estou em casa, aí eu vou ter que anotar para poder fazer no próximo dia. Então, o plugin vem para poder suprir essas necessidades de modificações, que façam implementações mais rápidas, né? Se eu der um ESC aqui agora, ele vai aqui dizer que eu coloquei 16 conjuntos, ou seja, com 16 cliques, eu coloquei 16 extintores, né, com as suas tags, com as suas anotações devidas, com seus dimensionamentos feitos, sendo que o modo padrão, né, como eu já criei o material, o template, a gente tem que posicionar o nosso extintor, depois a gente precisa colocar sinalizações, as tags e ajustar elas aqui no projeto. Então, dessa forma a gente vem para mitigar esse tempo,
e aí agora a gente consegue produzir um pouco mais rápido. Se gostou, deixa aí, não deixa de conferir na descrição, tá? Dos vídeos, os meus materiais, vão estar disponíveis lá no meu site. Lá pelo meu site você vai conseguir encontrar informações sobre o meu template, tá? O meu template de projetos de incêndio, que a gente consegue fazer uma produção mais rápida, né, do que muitos outros materiais que a gente tem disponíveis aí. Você vai encontrar todos os links aí na descrição. Vou ficando por aqui e nos vemos num próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Psiu.